Olá! Hoje vamos mergulhar numa daquelas histórias de ficção que são maiores que a vida. Uma narrativa épica, romântica, que atravessa guerras, fronteiras e até o próprio tempo. Esta é a saga de Franz e Amy, um amor que nasceu em alto mar e foi testado pelo fogo da história. Sabe, a nossa história não começa bem com um início. Ela começa com um fim. Um fim que se repete noite após noite. A gente encontra um homem acordando em sobressalto no seu escritório em Paris. É sempre o mesmo sonho, o mesmo terror. Uma memória que nem parece memória, parece mais um fantasma. E é essa a pergunta que vai nos guiar. Que explosão é essa? Uma explosão que, como a gente vai ver, destruiu muito mais do que uma simples ponte. Destruiu vidas, futuros e, claro, um grande amor. Para entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo. Ok, vamos lá. Primeiro de tudo, quem é este homem no centro de todo este mistério? Este é o nosso Franz, mas anos depois do ocorrido. De fora, a vida dele parece perfeita. É um médico de sucesso respeitado. Mas por dentro, essa vida foi construída sobre as cinzas de uma outra. Porque toda santa noite, a mente dele volta para lá. Para aquela ponte, para aquela contagem decrescente, para o barulho ensurdecedor que mudou tudo. É um eco do passado que simplesmente não se cala. Certo. Agora, para entender o pesadelo, a gente tem que voltar para onde tudo começou. Para quando a vida era mais parecida com um sonho. Um tempo de esperança, de um amor que parecia predestinado a dar certo. O romance deles começa no meio do oceano. Franz é um jovem cheio de sonhos, trabalhando num navio para chegar à Europa. Amy, uma moça de uma classe social bem diferente, mas com um coração enorme. Um encontro totalmente ao acaso, por causa de uma mala perdida, dá início a um romance relâmpago. Eles se separam em França e tudo parecia ter acabado ali. Mas o destino tinha outros planos e uniu os dois de novo em Praga. E essa promessa, uau, ela diz tudo sobre a intensidade do que eles sentiam. Não era uma paixonite de viagem, sabe? Era um amor que eles realmente acreditavam que seria para sempre, selado ali, debaixo das estrelas. Um momento que, sem eles saberem, se tornaria a única luz em meio à escuridão que estava por vir. Mas o mundo deles está prestes a virar de cabeça para baixo. A história, com H maiúsculo, vai colidir de frente com a história de amor pessoal deles. Para quem não se lembra, em 1968 a Tchecoslováquia vivia um momento de pura esperança. Reformas, liberdade de imprensa, um otimismo no ar. Esse movimento ficou conhecido como a Primavera de Praga. Só que essa primavera durou muito, muito pouco. A reação foi avassaladora. Pensem nesse número, 500 mil soldados. 500 mil. A União Soviética e seus aliados basicamente disseram: acabou a brincadeira. A resposta foi brutal e as ruas de Praga, que antes respiravam esperança, se encheram de tanques. No meio desse caos todo, Franz e Amy podiam ter ido embora. Eram estrangeiros, afinal. Mas o idealismo deles, o amor pela liberdade, falou mais alto. Eles ficaram. Ficaram para lutar. Entraram para a resistência. Ele como estudante de medicina, ela ajudando na enfermaria. A luta deles pela felicidade a dois virou uma luta pela liberdade de toda uma nação. E é aqui que tudo se conecta. A história de amor, a guerra, a luta pela liberdade, tudo isso nos leva ao clímax da história, ao momento que assombra os sonhos do Franz. A ponte. O plano era uma cartada final, uma jogada de tudo ou nada. O coronel Vocker, líder da resistência, bolou um plano super audacioso para levar civis e soldados para a segurança na Áustria. Era uma operação de altíssimo risco. Cada passo precisava ser perfeito. Mas não correu nada como planeado. Parece que os soviéticos já estavam esperando por eles. A travessia da ponte se transformou num verdadeiro banho de sangue, um inferno de tiros e explosões. No meio do caos, Vocker, o líder, é atingido. E com seu último suspiro, ele entrega a Franz a responsabilidade final, o detonador, o aparelho que ia destruir a ponte e talvez salvar os sobreviventes. De repente, o peso do mundo cai nas mãos de Franz. Só que ele está em pânico, sob fogo cruzado, e na pressa ele comete um erro fatal. Ele arma o detonador, mas programa o tempo errado, um tempo curto demais. Ele percebe o que fez, mas já é tarde, não há tempo para fugir. E então, a explosão, o momento que define tudo. Franz é engolido pela detonação, desaparecendo numa nuvem de fogo e destroços. E Amy?
Amy viu tudo, horrorizada do outro lado do rio, sem poder fazer absolutamente nada. A partir desse momento, a história, que era uma só, se parte em duas. A explosão não destruiu apenas a ponte, ela partiu a vida deles ao meio. Duas pessoas que eram uma só, forçadas a seguir caminhos completamente diferentes. E aqui o destino se mostra de uma crueldade sem tamanho. De um lado temos a Amy. Ela acredita que Franz morreu, claro, e ela precisa seguir em frente. Com o coração partido, ela se casa com Darius, o primo de Franz, e constrói uma nova vida nos Estados Unidos. Enquanto isso, Franz sobreviveu, mas para continuar vivo, ele precisa morrer para o mundo. Ele assume uma nova identidade, Jan Novak, e fica preso atrás da cortina de ferro, assombrado pela vida que ele perdeu. E o golpe final, a ironia mais cruel, é que a própria Amy, sem saber, sela o destino dele. É ela quem conta à família de Franz sobre a sua morte heroica na ponte. E pronto, para a família, para os amigos, para a mulher que ela ama, Franz deixou de existir. E com isso, a gente volta para o começo de tudo. Para aquele homem no escritório em Paris. Aquele pesadelo recorrente não é um sonho, entende? É a realidade dele. É a memória viva do dia em que sua vida acabou. Ele vive como um fantasma da sua própria história, preso entre a vida que tem e a vida que lhe foi roubada naquela ponte. E no fim, a gente fica com essa pergunta que não quer calar. Quando a guerra, o tempo e até uma suposta morte conspiram para separar duas pessoas, será que o amor consegue, de alguma forma, sobreviver a tudo isso? A história de Franz e Amy nos deixa pensando na força dos laços que nos unem e nas cicatrizes que a história deixa para trás.